Boa tarde, a paz a todos. Hoje estava agendado um tema que é muito importante acerca de Jesus Cristo. O tema é Títulos de Jesus Cristo. É um tema muito importante porque por detrás desses títulos revela-se a grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, mas primeiramente eu gostaria aqui de compartilhar alguma informação acerca de várias pessoas, várias personalidades muito importantes, muito famosas, que já assumiram a sua fé em Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui Denzel Washington, que é um ator muito talentoso, muito famoso, que já assumiu por diversas e diversas vezes a sua fé em Jesus Cristo. Ele não tem nenhuma vergonha em falar disso e isto é uma inspiração e deve ser uma inspiração para nós outros que somos cristãos. Porque geralmente as pessoas quando depois atingem muito sucesso, dinheiro, em algum momento acabam confiando muito em si e esquecem dessa parte. Mas este é um ator que eu ponho em primeiro lugar porque diversas e diversas vezes, mesmo se pesquisares em sites cristãos, quando se fala de atores que são cristãos, que assumiram sua fé em Jesus Cristo e eles falam várias e várias vezes, não têm vergonha de falar isto. Então, um deles, que é muito destacado, é o Denzel Washington, que é um ator muito talentoso, já fez diferentes tipos de personalidades, de um extremo ao outro. Então, neste posto que eu vou ler aqui, ele diz assim o posto, o ator e vencedor do Oscar sempre falou sobre a sua fé em entrevistas. Ele diz o seguinte, a mensagem fundamental está na Bíblia, que eu li 3 vezes do começo ao fim, junto com um pouco do Alcorão e da Torá. Disse ele à Parede Magazine, se você não praticar o amor, você está perdendo o ponto. Eu acredito no amor ao próximo. Então, isto é muito. Quanto aos atores que assumem a sua fé, é muito fácil encontrarmos é, as falas dele ou vídeos dele na internet. Claramente, ele sempre assumiu a sua fé em Jesus Cristo. O outro ator que eu ponho em segundo lugar, que também é muito talentoso e muito famoso, é o Mark Wahlberg. Este ator, muitos de nós já conhecemos ao assistir filme de Atirador de Elite. Já fez diversos filmes, mas eu ponho ele em segundo lugar porque também é alguém que, sem sombra de dúvida, ele põe em primeiro lugar a sua fé. É um ator que fala, que é uma grande inspiração, ele não nega a sua fé, é uma grande inspiração, fala de Jesus Cristo à vontade, sem problema. Em algum momento, até isso nós já vimos, acho que, por exemplo, em Jogos Olímpicos, né, a questão e várias outras questões de desporto que já se proibiu, eh, já se proibiu, mesmo a FIFA já proibiu em algum momento de as pessoas falarem da sua fé, não é? Mas então na área do cinema também já houve essa questão de as pessoas não, os atores não falar, não estarem livres para falar da sua fé. Mas este é alguém que já demonstrou estar disposto, mesmo se necessário, perder o emprego como ator. Ele assume a sua fé de forma muito firme. Então, é um ator que a sua fé é uma grande inspiração. Ele tem uma fé muito firmada em Jesus Cristo, é uma fé muito firme. Então, neste post, por exemplo, o Mark Wahlberg diz o seguinte, aqui diz o seguinte, o ator disse que dá mérito por seu sucesso em Hollywood ao cristianismo. Isto é muito claro. Ele diz já disse algumas vezes que se eu cheguei até onde eu cheguei, não é exatamente meu mérito, é porque Deus assim quis. Então,
é alguém que não tem como não pôr, se não estar em primeiro lugar, está em segundo lugar, porque nunca nega a sua fé em Jesus Cristo. Está firme nisto. Então, neste posto, continuando, ele diz: minha fé, minha família são as coisas mais importantes, disse ele. Essas coisas me permitem ter sucesso em todas as outras coisas que faço. Então, este é mais um dos atores que claramente nunca recusou a sua fé em Jesus Cristo. O outro que eu gostaria aqui de destacar é o Dwayne Johnson, The Rock. The Rock também já compartilhou a sua fé, não é? Nesse post ele diz o seguinte neste post: o ator se abriu sobre algumas de suas lutas contra a depressão. Em um vídeo criado para a Oprah Winfrey Network, nele ele falou sobre como Deus esteve com ele em alguns dos momentos mais sombrios de sua vida e ofereceu conselho a outras pessoas que podem estar passando por lutas semelhantes. Ele diz: apoie-se na sua fé. Ter fé em oposição à dor é algo bom. E fala mais coisas, mas não pude ler aqui. Então, o The Rock também é um dos atores que fala claramente acerca da sua fé. Mas também há um que talvez eu deveria ter posto em terceiro lugar aqui, como atores que falam à vontade acerca da sua fé para qualquer pessoa. É um dos famosos que, que já interpretou diversos filmes. Um deles foi Corrida Mortal. Eu estou a me referir ao Tyrese Gibson, ator de Velozes e Furiosos, né? Ele, eu até por acaso tenho um corte que depois aqui irei ler acerca das falhas dele, né? Ele deu um podcast, ele falou sobre a sua fé em Jesus Cristo. Nesse post que está aqui, diz o seguinte: Tyrese Gibson contou que foi sua mãe quem o levou a conhecer Cristo e que foi Jesus que o sustentou após 2 divórcios e a perda de sua mãe, não é? Continua e diz: Tyson falou sobre lutas que enfrentou ao longo de sua vida, incluindo a ansiedade, o luto pela perda da mãe e a dor de passar por 2 divórcios. Durante a entrevista foi franco ao revelar que sua fé é o alicerce que o sustentou nos momentos mais difíceis. Em fevereiro de 2022, ele perdeu a sua mãe para a Covid-19, uma perda devastadora que abalou sua vida pessoal e emocional. Então, ele diz em uma das partes, em suas palavras: Jesus é o remédio para curar os vícios da fama. Tyrese Gibson, que começou sua carreira como cantor de R&B no final dos anos 90, tornou-se um nome conhecido em Hollywood após sua estreia no filme Baby Boy, 2001, onde contracenou com a atriz Tyrese P. Henson. No entanto, ele se tornou ainda mais famoso por seu papel na franquia Velozes e Furiosos. Ele é aquele ator que geralmente tem demonstrado entre o elenco de Velozes e Furiosos, ele tem sido mais medrica ali, mas ao final da trama do filme ele acaba concretizando os objetivos, né, do planejado. Então é ele que aqui em entrevista testemunhou a sua fé e tenho o corte que também vou aqui depois referenciar. Os outros atores têm o Matthew McConaughey também. Justin Bieber é um show, também já falou da sua fé. A outra atriz famosa é Jennifer Garner. Essa atriz, geralmente ela tem feito papéis secundários, mas é muito conhecida e tem aparecido de forma muito extrovertida no cinema.
Muitos provavelmente já viram, só que como não tem aparecido como papel principal, não, pode não nos vir aqui em mente. Chama-se Jennifer Garner. Se pesquisarmos, vamos ver a foto dele aí, né? A atriz disse em uma entrevista que cresceu indo à igreja todos os domingos, mas perdeu este hábito depois de adulta. Mas estrelar o filme religioso Milagres do Céu ajudou a reconectar ao cristianismo. Diz ele em suas palavras: havia algo em fazer este filme e conversar com meus filhos sobre isso e perceber que eles procuravam a estrutura da igreja todos os domingos. Disse Garner. Então foi um grande presente desse filme nos levar a encontrar nossa igreja metodista local e ir todos os domingos. É muito legal. Mas quem tem aqui, Selena Gomez, já falei, tem o ator Antônio Bandeiras. Ele professou a sua fé, mas é, ele é da religião católica, né? Então já tem várias fotos aqui em que ele numa das gravações teve a oportunidade de estar com o Papa, que é o Pontífice Máximo na Igreja Católica. Então são várias pessoas, e entre os jogadores tem Neymar, que já ficou famoso numa das vezes em que ele tinha posto uma faixa em volta da cabeça dizendo que Jesus é o Salvador. Tem vários jogadores, Messi, que é católico, e tem muitos que já chegaram a assumir a sua fé. Mas continuando, quero aqui pôr esse corte, quero tentar ler nas palavras dele o que o Tyree Gibson, porque ele fala muito claramente aqui, né, acerca da sua fé em Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: se você não conhece Jesus, o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Todo terapeuta que já me ajudou, todo amigo, todo irmão, namorado, eu não estaria aqui se não fosse pelo poder, pela presença do Senhor Jesus Cristo, que tem estado ao meu lado quando eu pensei que tinha acabado, quando eu pensei que era o fim, quando eu pensei que o que você pensou, o que mais você não conseguiria superar com isso. Quando eu pensei que tinha acabado, Deus disse: não, eu sou Deus. Eu tenho minhas mãos sobre você, filho. Tudo que você precisar fazer e decidir não fazer nada estúpido. Eu só quero que você convide Jesus para entrar em sua vida e veja o que Deus pode fazer. Então, estas foram as palavras do Tyree Gibson, o ator do Velozes e Furiosos. Então, ao redor do mundo, pessoas famosas, tem muitos que assumem a sua fé em Cristo. Então, gostaria que também cada um de nós, se não aceitou verbalmente, que possa fazer isto, né? Não deixe para amanhã, faça hoje, faça-o agora. Aceite o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Antes de começarmos com este tema aqui, vou trazer uma parábola. Quero trazer uma parábola da sementeira, contada por Jesus Cristo. A parábola dizia o seguinte: um semeador saiu a semear. Ao longo do caminho, enquanto este semeador ia para o local ou a machamba, onde ia efetuar essa sementeira, algumas sementes foram caindo à beira do caminho. Outras caíram em pedras. Outras ainda caíram em boa terra, porém estava rodeada por espinhos. E finalmente, algumas sementes caíram em boa terra. E ele explicou o significado dessas coisas. O semeador é o portador da palavra. A semente é a palavra.
os diferentes solos onde essa palavra caiu são diferentes corações em que essa palavra caiu. Então, a semente que caiu à beira do caminho, não é? Representa todo aquele que, embora tenha ouvido a palavra não teve nenhum efeito para ele, não tem importância nenhuma, não é? Nós podemos trazer isso para um aspecto um pouco mais real. Essa semente, podemos falar não só à beira do caminho, podemos falar de alcatrão, pode ter caído no alcatrão, mas essas palavras entraram e saíram de um ouvido. Essa pessoa não, isso não lhe diz nada, ok? Então, sendo assim, veio o corvo, e é muito interessante o exemplo que se traz do corvo. Porque o corvo, aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, faz parte dos animais impuros, não é? Então, é muito interessante esse exemplo. Vem o corvo e leva a semente. As que caíram em pedras representa pessoas que, ao ouvir esta palavra, receberam com muita alegria. Receberam com muita alegria. Então, esta semente germinou, teve raiz, mas as raízes não foram profundas. Vindo o sol, queimou esta planta. Então, representa pessoas que receberam com muita alegria, só que como a palavra não foi profunda, depois abandonaram. Então, logo a seguir, encontramos as sementes que caíram em boa terra. Essas sementes germinaram, criaram raízes e surgiu uma planta que foi crescendo. Mas ao crescer, essa planta depara-se com espinhos. E esses espinhos a sufocam essa planta. Então, representa pessoas que receberam este evangelho com muita alegria. Foi com muita alegria que receberam esse evangelho. Foram falando, em algum momento até falaram da palavra, foram crescendo, mas os prazeres da vida foram corrompidas, se deixaram corromper os seus corações pelas coisas que nos rodeiam neste mundo. Bens materiais, enfim, várias coisas. Deixaram que essas coisas abafassem ou não fizessem que esse amor por Cristo crescesse. Então, esses se perderam no meio do caminho, deixaram essa mensagem para trás. E finalmente chegamos na boa terra. Essas representam essa semente que caiu na boa terra, germinou e desta germinação surgiu raízes profundas, não é? E daí surgiu a planta que foi crescendo. Eu acredito que mesmo assim, essa terra não é que nem sempre não é que não houve espinhos. Houveram espinhos, mas essas pessoas como estavam focadas na sua fé em Cristo, estavam totalmente baseadas em Cristo, estavam a nutrir dele, da verdade. Então, essa semente cresceu, tornou-se uma árvore frondosa, um bondeiro, e surgiram, depois de se tornar uma árvore grande, surgiu inúmeros ramos, e cada ramo produziu 10, 20, 30 frutos cada ramo. Então, daí houve grandes benefícios, trouxe sombra, trouxe frutos que são proveitosos para este agricultor, esse semeador, para Deus, sei lá. Então, produziu muitos frutos. Quer dizer, quem passava diante dessa árvore podia aproveitar das sombras, podia aproveitar do fruto. A terra também agradecia. As aves agradeciam porque poderiam fazer o seu ninho nela. Então foi muito benéfica.
Então eu queria terminar esta parábola fazendo uma pergunta. Qual das terras te representa? É essa a questão. Então, continuando falando sobre os títulos. O primeiro título que nós vamos falar é a palavra. Isto encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz o seguinte. A palavra é Jesus. Então, este Evangelho diz o seguinte. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Ou seja, esta palavra está a falar de Jesus Cristo, está a falar do que já se falou lá no Gênesis. Tudo foi feito por meio desta palavra. Então, João revela que Jesus é o autor de tudo isto que nós estamos a ver. Não é? Foi ele quem materializou tudo isto. Então, aqui em João já revela essa grandiosidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Agora vamos ver o segundo ponto. Jesus Cristo como príncipe da paz. Em Isaías 9, 6 a 7 diz, Isaías traz o significado do nome de Jesus Cristo. Diz o seguinte, diz, Deus poderoso, Pai eterno. E termina com príncipe da paz. Os termos Deus poderoso, Pai eterno, está-se a referir ao Deus eterno, a Deus Pai, todo-poderoso. E esse Deus eterno, Pai eterno, essa referência nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 3. Não é? Então, esses dois termos estão em referência a Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Embora ele também seja Deus, porque tem a mesma natureza, e isso nós encontramos em um dos versículos ao longo da Bíblia. Então, e encontramos, de certa forma, encontramos uma outra referência que está ligada ao próprio Jesus, príncipe da paz. Ok? E a lógica que nós vamos ver nisto, príncipe da paz, é que, sendo ele príncipe da paz, obviamente existe um rei, não é? Então, isso liga-se muito ao que ele próprio já falou várias vezes, que ele já se referenciou como filho do homem e que seu pai é Deus. Que em algum momento, naquela altura, quando ele falava, as pessoas não compreendiam muito bem isto, mas é isto, ele é o príncipe da paz. Então, o terceiro ponto que nós vamos encontrar aqui, não é? É sobre Messias, não é? Vamos ver aqui, isso encontramos no Evangelho de João, não é? Evangelho de João 1, capítulo 41, não é? Mas antes, segundo o judaísmo, diz o seguinte, segundo o judaísmo, é o descendente humano do rei Davi, capaz de restaurar Israel e o reino de Davi. Então, este é outro significado por trás do nome Cristo. Está ligado ao termo Messias. Okay? Não vou me estender muito nessa explicação, porque em um dos vídeos já expliquei essa ligação. Talvez da próxima pode-se voltar a falar disto. Então, outra referência, ele também é Rabi, ou quer dizer o mestre, não é?
quer dizer o mestre. Então vamos ver João 41 que diz. 1,41 diz: Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias. Encontramos isso em João 41. E depois João 38. Acerca de Rabi, mestre. Nós encontramos aqui no João 1,38, que diz: então Jesus, voltando e vendo que os dois o seguiam, disse-lhe: que estás procurando? Eles disseram: Rabi. Onde estás hospedado? Rabi, em outras palavras, quer dizer mestre. O outro título é que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ok? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Isto são palavras de Paulo. Paulo é que fala isso na carta aos Hebreus. Vamos ver aqui. Carta aos Hebreus. Autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Em que ele diz: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, ele é o autor e consumador da nossa fé. Né? Autor porque tudo começou com ele, como vimos em João, tudo começou com ele. Né? Ele é autor. Essa ligação que nós temos com ele, por meio da fé, esse é o principal, digamos, é o principal poder dele. E continua a ser, por isso que há essa necessidade de continuarmos a ter essa fé nele. Não é? Ele é autor e tudo vai terminar nessa mesma questão de fé nele. Não é? Ele em algum momento até disse: será que quando eu voltar encontrarei fé na terra? Então é isto que Paulo nos traz aqui como verdade. Depois, o outro título que encontramos também grandes verdades acerca dele mesmo. Encontramos em João 15:1. Diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. No João 15:5 diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Aqui também tem grandes verdades acerca dele mesmo, nestes títulos, como videira. Ou seja, ele disse que ele é a videira verdadeira, porque em algum momento, por causa da ilusão do inimigo, pode vir com há várias teorias. O caminho é este e aquele, mas ele aqui indica que eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor, neste caso Deus Pai é o agricultor. E nós somos os ramos. Então o que acontece aqui? Aqui a verdade por detrás é a seguinte: todos aqueles ramos que estão fora da videira são ramos secos porque não têm vida, não é? Então representam todas aquelas pessoas que não creem nele, não aceitaram a ele como Senhor e Salvador da sua vida. É preciso estar ligado à vida para que você tenha vida. Então, se você não está ligado à vida, não tem vida. E, obviamente, está seco. E os outros ramos ligados a ele, como videira verdadeira, acabam tendo vida porque consomem do mesmo líquido que corre por esta videira. Então,
podem ter vida por estarem ligados, ok, a Ele. Estarem ligados de que forma? Crendo nele. Mas é o seguinte, é necessário não só estar ligado a Ele, crendo nele, mas produzir frutos, ok? É crer, mas também fazer boas obras, produzir frutos que mostram que você está ligado a Ele. Ou seja, isso é meio idêntico à questão da salvação. Não é só porque crês nele que já está. Não é? Isso é crer nele, mas também a questão do mandamento não quer dizer que já não deves obedecer os mandamentos, não. Cumpra os mandamentos, não é? O amor ao próximo. Ele mesmo disse: se me amais, observais os meus mandamentos. Já não precisamos cumprir, não é exatamente, já se tirou aquele peso de cumprir taxativamente tudo, mas todos os mandamentos estão baseados em dois: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, não é? Então, mesmo estando ligado a Ele, é preciso produzir fruto, porque ao ouvir no tempo certo o agricultor vai recolher todos os ramos secos, e você que está ligado à videira e não produz fruto será podado. E todos nós sabemos que é assim que se cuida de uma planta. Quando existem ramos secos, devem ser podados para que essa árvore possa trazer novos ramos mais verdes, mais saudáveis, e que possam produzir frutos. Então aqueles que estão secos são cortados, e no final disso tudo é para se levar à fogueira. Então não basta só estar ligado à árvore, mas tem que produzir frutos. Então é esta a verdade por detrás do título A Videira. O último título que eu vou aqui referenciar para o dia de hoje, para esta live de hoje, é que ele diz que diz-se aqui em João 1:29 que ele é o Cordeiro de Deus. João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, isso é muito importante. Antigamente, quando se cometia algum pecado, cada um teria que trazer algum animal e entregar em sacrifício. Ou seja, esse animal iria pagar, porque o pecado exige a morte. Então, essa morte que você deveria merecer era transferida de certa forma para este animal, iria pagar. Então, imagina o quão complicado seria. A gente peca todos os instantes, todas as vezes. Seria complicado. E nem todo mundo acho que estaria em condições de ter mesmo que seja uma galinha. Atualmente, por exemplo, acho que está 200 e tal. Nem todos têm esse valor aí para comprar essa galinha, porque nós todos estamos suscetíveis ao pecado. Então seria complicado. E não só naquela época também, por exemplo, os, os que conheciam um pouco a palavra aproveitavam-se em algum momento disso para tirar benefícios dessa questão das pessoas terem que trazer algum animal em sacrifício, né? Então, eu acho que seria um pouco complicado. Então, Deus tirou de si próprio, sacrificou o seu filho para que todos pudessem ser salvos por este único meio, não terem que sofrer mais quanto a isto, só olhar para o seu filho e poderem ter essa salvação. Então, ele é o Cordeiro de Deus, okay? Que Deus deu para que todos nós pudéssemos ter vida. Muita coisa aqui ainda poderia ser explicada, mas o essencial era isso que eu queria transmitir na live de hoje. Espero que tenha ficado. E para terminar, eu quero propor aqui, quero trazer uma oração para você. Não espere o dia de amanhã, não espere outro dia, não espere outro momento.
O momento de aceitar a Jesus Cristo é agora. Então, para terminar, vamos fazer uma pequena oração em que você esteja assistindo agora na live. Pode aceitar a Jesus Cristo neste momento ou depois, para quem estiver assistindo gravado. Então, vamos a isto. Antes, quero dizer, onde eu puser o meu nome, você ponha o seu nome completo, aceitando a Cristo. Então, é isto que eu trago aqui para todos. E isto é muito importante, ok? Então, vamos a isto. Pai, neste momento, eu, Adni Valeriano Pereira, te aceito, Senhor Jesus Cristo. Neste momento, eu aceito assim, Senhor Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. E já te agradeço pelo sacrifício que fizeste por mim na cruz. Amém. Então, é isso que eu tinha aqui a dizer. Era isso que eu queria terminar com esta questão, com esta oração. E façam isso, porque não existe outro meio. A Bíblia inteira, do início ao fim, fala de Jesus Cristo. Sinais, desde o início ao fim, falam de Jesus Cristo. Pessoas morreram. São várias evidências que mostram Jesus, não só da Bíblia, como fora da Bíblia. Tudo isto pode se provar. Talvez num outro tema possa trazer evidências, porque muitas das vezes nós talvez queremos coisas palpáveis para crer, mas talvez num outro tema possa trazer evidências palpáveis, porque existem também, não é? Então, não tem como, não é? Então, se não aceitou, aceite a Jesus e é tudo. Esta é a primeira parte da live. A próxima vez haverá uma segunda parte e é isso.